Bíblia na mão? Jesus no coração. Jesus no coração, muito bem. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui contribuindo de alguma forma para a sua edificação. Qual é o título mesmo da semana? Marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Você sabia que eu tive uma certa resistência no primeiro momento que eu vi esse título? Marcas de Cristo. Por quê? Porque um tempo atrás eu fiz uma pesquisa e vi que tinha diferença entre marca e sinal. Marca, em termos gerais, estava relacionado com a besta, marcas da besta, número da besta. E o sinal estava relacionado a Deus. Marca de Cristo, marca de Deus. Mas aí eu fui procurar na Bíblia. Tem que ter algum lugar na Bíblia falando a respeito das marcas de Cristo. E nós vamos, dentro de uma proposta, de uma história impactante, nós vamos passar de forma introdutória por esse texto. Abra sua Bíblia, então, na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Às vésperas, da celebração da maior prova de amor que Deus nos concedeu, enviando seu Filho amado para viver por nós, para morrer por nós e, aleluias, para ressuscitar em nosso favor. Amém. Todos acharam? Amém. Querido Deus, a tua palavra está aberta nessa oportunidade mais uma vez. Se estamos aqui é porque a seiva advinda de ti para nos sustentar, revigorar nossas forças, Pai. Nessa oportunidade especial, suplicamos que, em nome de Jesus, fale conosco através da revelação inspirada. Certo de que podemos contar com o teu auxílio, rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Carta aos Gálatas, último capítulo, o capítulo 6, o versículo 17. Paulo diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo o quê? As marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Falei, pronto. Tá valendo. Tá valendo. As marcas de Cristo. Está registrado aqui. Paulo está dizendo com toda a ênfase aqui, ninguém me perturba, viu? Ninguém. Por quê? Ele está dizendo aqui, eu tenho as marcas de Cristo. A pergunta que eu poderia fazer na sequência disso aí é: e você? Tem as marcas de Jesus? Amém por isso. Marcas de Jesus, da concepção desse texto de Paulo, tem a ver com cicatrizes. Você e eu devemos conhecer a trajetória de Paulo, O quanto ele sofreu para ser de fato um mensageiro, um pregador do Evangelho. E quando ele fala as marcas de Cristo literais, ele está dizendo a respeito das cicatrizes de perseguição, de tortura que ele levava. Em nome de quem? Em nome de Cristo, do Evangelho que ele se propôs a aceitar o desafio. E tem a ver, como eu falei também, com a oposição da marca de uma tal besta, Assim como está registrado na Bíblia as marcas da besta, tem também, como nós lemos, as marcas, ou a marca de Cristo. E ele quer fazer comigo e com você, imprimir na minha e na sua vida as marcas de Cristo. Preparando o meu e seu coração para essa semana que vai se iniciar logo mais, no período do pôr do sol, para que nós tenhamos, então, o desejo de sermos marcados, não por um sistema religioso, um sistema governamental, união entre igreja e Estado, mas sermos marcados por Deus, através do Espírito Santo. Esse foi o nosso textinho introdutório para justificar a nossa temática. Porém, nós vamos, então, viajar através de uma história que eu sei que você sabe. Eu sei, você sabe, você faz ano bíblico, você passa por essa história. Pelo menos em 3 ocasiões na Bíblia está registrada essa mesma história. Mas nós vamos, quem sabe, dissecar o máximo que a gente puder de uma história que está registrada, então, aqui em Marcos capítulo 2. Nós não vamos sair dessa história a partir de agora. Marcos capítulo 2. Essa é a história que nós vamos extrair lições, não é, Iago? Extraímos lições do texto bíblico. Nós poderíamos ver essa história a partir da perspectiva do relato de Marcos, capítulo 2, mas também poderíamos ver a partir da perspectiva de Mateus, que também conta essa mesma história, lá no capítulo 9.
Ou Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17 ali, também conta essa mesma história. Porém, Marcos se utiliza de algumas expressões que eu creio seja mais oportuno para essa situação. E se você for ainda mais criterioso, mais curioso, como eu, você vai lá no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 27, a partir da página 188, lá atrás também, um comentário a respeito dessa mesma história. Então, todos acharam? Qual é a história mesmo? Que está no título aí? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Então eu leio assim, versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E alguns dias depois, entrou outra vez, em que cidade? Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. Vamos versículo a versículo por enquanto. Então está dizendo aí que alguns dias depois, e eu fui ver depois de quê? Depois de uma sequência de milagres, depois de um ponto específico, que foi a cura de uma pessoa que estava lá possessa, depois de ter passado já por esse embate espiritual, Jesus avança no seu ministério. Depois disso, a Bíblia registra que ele entrou em uma casa que estava localizada lá em Cafarnaum. Sabe de quem é essa casa? Tá vendo aí? Quando a gente amplia a exposição, a gente sabe até de quem era a casa. Mas aqui não vem ao caso. Poderia ser a sua, como está sendo agora, poderia ser a minha. Mas, para não deixar os irmãos curiosos, eu vou dizer, era a casa de Pedro. A casa de Pedro. Pedrão, aquele enérgico, né? Então, Cefas. Então, diz aqui que Jesus, depois de uma certa situação, ele avança, ele vai para casa, para uma determinada casa, que em outro texto vai dizer que é a casa de Pedro. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava-lhes o quê? A palavra. Toda vez que Jesus se deparava com pessoas se ajuntando, ele tinha o interesse de anunciar-lhe a palavra. Será que isso quer dizer alguma coisa para você? Eu estou me lembrando de minha mãe, né? Toda vez que a gente vai para lá, mãe, estou indo para aí. Ela providencia o almoço, providencia aquela sobremesa e ela começa o quê? Convidar o pessoal. Porque ela sabe que em algum momento nós vamos abrir a palavra. Porque Jesus não desperdiçava a oportunidade e sempre que ele via movimentos de pessoas, né? Foi dito aqui que o interesse de Jesus é em pessoas. Então, aqui está registrado e salta aos meus olhos dizer que Jesus, quando viu aquela multidão naquela casa, e aqui o registro deixa claro aqui que tinha tanta gente que na beira da porta aqui se espremiam, né? Então, Jesus teve interesse de anunciar-lhes o quê? A palavra. Será que não é esse o propósito de nós, quem sabe, nos reunirmos ali em um local que foi como um cenáculo, né? Programado, preparado, com zelo, com esmera, para quê? Para que, tendo gente ali, contar a vida pessoal, contar, quem sabe, piadas, contar, quem sabe, aquela história da carochinha lá de trás? Não. Aprendendo com esse versículo, apenas nós entendemos que quando nos reunimos em termos espirituais, é para que seja ensinado a palavra. Está claro isso? Versículo 3 continua dizendo: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantas pessoas? 4. Alguém falou 4 homens aí? Você falou 4 homens? Está escrito aí? 4 homens? Na minha versão aqui não fala, não. Só fala 4. Eu só sei que são 4 homens porque o registro de Lucas fala que foram homens. Então, um texto complementar a outro. 4 homens. Um paralítico sendo levado por 4 homens. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa de quê? Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco. Imagina que prejuízo, não foi para casa do homem. A trabalheira. Mas Jesus não se preocupou a ponto de não repreender aquela ação. Então, fazendo um buraco,
baixaram o leito em que jazia o paralítico. Verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, em seus corações, por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, verso 10. Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, e de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Verso 13 conclui: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Queridos, Jesus está dizendo que no início, o relato está dizendo que no início, Jesus se aproveitou da oportunidade que estava a multidão para ensinar a palavra. Quando se concluiu aquele movimento que se fez ali, ele saiu dali e ele foi fazer o quê? Ensinar. Então a gente percebe de forma geral que o ministério de Jesus é o ministério também de ensinar. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. O ministério se pautava basicamente nessas três linhas aí de trabalho. Mas essa história, quantos aqui não conheciam essa história? Ninguém, né? Todos nós somos conhecedores dessa história. Um paralítico sendo carregado por 4 homens, à presença de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? E essa história nós conhecemos. Vai ter muitas histórias, muitos testemunhos, muitos relatos que vai ser contado lá na semana de oração que as pessoas que vão ser convidadas não conhecem. Muitas das histórias que vão ser contadas lá, você e eu conhecemos. Então isso quer dizer que a semana não é feita voltada para nós, membros, que já conhecemos e já nos entregamos ao amor de Deus. Mas é com base em pessoas, quem sabe, estão paralíticas espiritualmente. Não tenha quem as carregue. E eu e vocês somos convidados a sermos esses 4 homens aqui ilustrados na revelação. Mas essa história ela possui 2 grupos. Não sei se vocês conseguiram perceber aí. A história tem quantos grupos? 2 grupos relatados aí. É verdade que um grupo é um grupo pequeno. Composto de quantas pessoas? 4 pessoas. Que Lucas identifica com 4 homens. Um grupo representado por 4 pessoas. Um grupo pequeno. E esse pequeno grupo representa os que sabem que tem uma missão. Não sabe? Sabe que representa esse pequeno grupo representa pessoas que sabem que tem uma missão, sabem que tem de fazer alguma coisa em prol do evangelho que já os alcançou. É um pequeno grupo? É. Mas a gente vê a ênfase que o autor bíblico vai dar nesse pequeno grupo. Porque em oposição a esse pequeno grupo, existe um outro grupo. Qual é o outro grupo? É o grupo da multidão. Olha que contraste. Um pequeno grupo em oposição, não de conflito proposital, mas está aí, está escancarado no texto. Um pequeno grupo que se mobiliza. Um pequeno grupo que sabe que tem uma missão e que precisa, de alguma forma, se envolver. Em oposição a um outro grupo. E esse outro grupo, a Bíblia chama de a multidão. Vocês acham que aquela multidão estava ali impedindo aquele paralítico de ter contato com Jesus de propósito? Eu não creio que tenha sido de propósito.
Mas de propósito ou sem propósito, o fato é, eles estavam impedindo aqueles paralíticos de ter um encontro com Jesus. A pergunta que se faz é, em que grupo nós fazemos parte? Conscientemente, eu creio que não tenha ninguém aqui, ninguém em sã consciência que vai falar assim, eu faço parte do grupo da multidão. Eu creio que não. Inconscientemente, pode até ser, mas conscientemente, você vai se posicionar no grupo da minoria, no grupo pequeno, no grupo que reconhece a necessidade de alguma forma estar envolvida na mensagem do Evangelho. Então, o grupo dos que são canais de bênção, que grupo é esse? É o pequeno grupo, o grupo dos 4, é o PG, né? O grupo dos que são canais de bênção, o grupo dos que se envolvem, o grupo que de alguma forma se empenham. Quem sabe, estou me lembrando aqui da situação de quem sabe você pinta a parede, não é, Wesley? Acorda, meu irmão, pinta a parede, quem sabe lava o chão, lava a cadeira, enfim. Não necessariamente que você vai ter que abrir a Bíblia, vai ter que dar o estudo bíblico, mas se você pensar assim, a gente não avança. Mas quem sabe, aí eu só sei, eu não sei abrir a boca para pregar, mas eu sei lavar uma cadeira, ó, que a bicha fica trincando de limpa. Você vai estar o quê? Contribuindo para que o evangelho seja levado avante e que paralíticos espirituais tenham um encontro com Jesus. Qual é a finalidade de nós nos mobilizarmos de tal forma, se não permitir que paralíticos espirituais tenham um encontro com Jesus? Esse é o foco, essa é a missão. Mas essa história também, ela destaca uma outra situação. Qual é essa outra situação? A determinação desse pequeno grupo. Que não basta ser um pequeno grupo. Esse pequeno grupo, ele tem que estar o quê? Motivado, ele tem que estar determinado. E essa era a condição aí desses 4 homens. Mas, irmãos, é necessário também que haja esforços em conjunto. Concorda comigo? Já pensou se aqueles 4 homens, um puxasse por um lado, o outro homem puxasse pelo outro, o outro por outro, aquele paralítico, ele ia sair daquele lugar, ele ia permanecer no mesmo lugar, e ainda se ia machucar. Então, eu quero dizer que é necessário que haja estratégias. Um pequeno grupo motivado, empenhado com estratégias. Se aqueles homens ali chegassem na porta e vissem que tinha uma multidão embarreirando, esmoreceu. A gente até queria, a gente até tem boa intenção de levar esse paralítico à presença de Jesus, mas como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai cumprir esse objetivo de apresentar Jesus para esse paralítico ou vice-versa? Eles poderiam se desanimar diante daquela barreira real que estava ali. Porém, eles se utilizaram de quê? Estratégias. Naquela ocasião, uma estratégia específica fez com que o objetivo deles fosse alcançado, que era apresentar aquele paralítico a Jesus. Eles não se limitaram com aquela barreira, mas eles se utilizaram da estratégia. Quem sabe você orou. Orar é uma estratégia? Sim. Quem sabe você deu um folheto? Quem sabe você ofereceu uma literatura? Tudo isso são o quê? Estratégias. Porém, se nenhuma dessas estratégias funcionar, nós não podemos nos desanimar diante das negativas, né? Das propostas negativas. Então, é necessário que hajamos com estratégias. Irmãos, um outro ponto interessante nessa situação. Quantas eram as pessoas que estavam aqui? 4 pessoas empenhadas em levar um paralítico a Jesus. Quantos evangelhos existem na Bíblia? 4 evangelhos. Eu diria amém nessa hora. Amém. 4 evangelhos que têm a finalidade exatamente desses 4 homens. Nos apresentar a Jesus. Um dia, eu e você estávamos na condição desse paralítico, né? Que a gente olha para o paralítico, coitadinho do paralítico. Tadinho do paralítico. Como é que vai chegar esse paralítico, chegar a Jesus? Mas um dia, eu e você estivemos na condição desse paralítico.
E foi necessário que um outro pequeno grupo se mobilizasse para nos apresentar a Jesus. Então, está na Bíblia registrado os 4 evangelhos, é uma forma de nos abrir a mente e dizer, olha, os evangelhos é para nos apresentar a história de Jesus e diante de Jesus termos a bênção de sermos curados. Amém? Amém. Amém. E também na Bíblia vai dizer que existem 3 mensagens angélicas. Ah, aí quebrou o padrão. Eram 4, agora tem 3 mensagens angélicas. Mas no capítulo 18 de Apocalipse vai dizer a respeito de um 4º anjo que ilumina toda a terra com a sua glória. Então, forma-se quanto? 4 anjos, irmãos. É um padrão que Deus se utiliza para alcançar, para nos chamar a atenção, para nos impactar, a ponto de sairmos por aquela porta motivados de falar assim, eu quero ser alguém semelhante àqueles 4 homens, dispostos, determinados, a não olhar para as barreiras físicas, mecânicas, espirituais que porventura possam surgir, mas para ser canal de bênção para a comunidade a qual eu estou inserido. Amém por isso? Amém. Amém. Então é necessário usar as estratégias de Jesus e estarmos envolvidos em conjunto. Já pensou se só o Wesley ali, como representante do Ministério de Ministério Pessoal, tivesse que se mobilizar para levar pessoas? Ia sair alguma coisa? Poderia até sair alguma coisa, porém, quando eu vejo 4 pessoas se envolvendo, eu tenho que ampliar no sentido de que são 4 pessoas representativas, mas representativas de um conjunto que deve estar empenhado no mesmo propósito. Porque uma andorinha só não faz verão. Vocês conhecem o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Para dizer o quê? Um ministério só caminhando não faz o movimento que Deus espera que seja feito. Então o ministério dos anciãos tem que estar envolvido, deve estar envolvido em oração, em recurso, meter a mão no bolso, irmão. Vocês vão ver lá, o local está iluminado, está alvinho. Foi necessário tinta, foi necessário luzes, né? E tudo isso não é assim. Tem que se mobilizar a questão do recurso, enfim. É necessário estratégia, é necessário o recurso, englobando, é necessário o seu envolvimento físico, espiritual e de todas as formas. E por fim, diante de Cristo, todos têm um valor especial. Isso não é gostoso de ouvir, irmãos? Jesus não quis saber qual era a condição daquele homem. Se ele estava em pecado, porque aquele homem ele era marginalizado, deixado à margem da sociedade, porque na cultura, se está doente, é pecado. Se é enfermo, é pecador. Então, pela cultura da época, eles estavam marginalizados. Então, para dizer o quê? Que ele foi levado à presença de Jesus, e Jesus, quando esteve lá naquela situação, ao invés de dizer assim, bonito, hein? Aprontou todas, se arrebentou, quebrou a cara, os negócios, agora está aqui, né? Foi isso que Jesus falou? Pelo contrário, Jesus faz um negócio que me surpreende. Jesus fala assim, filho, chama de filho. A gente não sabe a idade daquele homem, sabe? Eu não consegui achar essa resposta. Não sei a idade. Ou seja, não sei se ele era mais velho que Jesus ou se era mais novo. O que eu sei é o que está registrado na Bíblia. Jesus chama aquele homem de filho. Na condição de Deus. Deus nos chama também de filhos. E ele não quer saber a condição de nenhum de nós. Ele quer simplesmente que a gente se apresente na presença dele, permita ser transformado por ele, e com o coração cheio dele, a gente vá e se torne um daqueles 4 a ponto de levar pessoas que, em algum momento, esteve na mesma condição de cada um de nós. 3 lições. Cadê Iago? Estava aqui. Está ali. 3 lições a gente pode aprender desse relato, que é conhecido, a gente não vai ficar de forma enfadonha aqui. Mas uma outra coisa que me chama a atenção na fala de Jesus é que ele chama de filho. E ele fala um negócio extraordinário. O texto relata,
vendo a fé deles, eu fico imaginando como é que a gente pode ver a fé de alguém. Ah, não, mas ele era Jesus, ele é Deus. Ele pode olhar para uma pessoa e ver a fé. Mas só que quem está registrando isso aqui é Marcos. Como é que Marcos viu a fé dele através das lentes de Jesus? Só tem uma forma das pessoas verem a nossa fé. Não é pela nossa gravata. Nem está usando mais negócio de gravata ultimamente, né? Não é pelo nosso terno. Terno também não. Não é pelo nosso colarinho. Não é pelo tamanho da nossa roupa. Apesar de que a forma como nós nos vestimos apresenta de forma íntegra a integridade do Deus que nos chamou. É ou não é? Porém, a fé foi registrada ali a ponto de dizer assim, vendo a fé deles, foi através da atitude deles. Através da atitude foi percebida, foi anunciada, foi escancarada a ponto de um autor humano, inspirado por Deus, registrar, dizendo que Jesus, vendo a fé deles ali envolvidos, porque os 4, para fazer o que fizeram, tiveram que ter o quê? Fé. Você vai se envolver numa semana de oração se você falar assim, aqui não vai dar nada não. Olha, todo ano tem semana de oração, cadê o resultado? Você só vai se empenhar se você tiver fé que Deus, o Deus que agiu no passado, é o mesmo que pode agir hoje. Então eles tiveram que ter fé, e através da atitude deles é que pôde ser registrado esse relato aqui. Então, vendo a fé deles, então lá no versículo 11 foi dito assim, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, naquele momento aconteceu um negócio extraordinário. A cura espiritual daquele homem. Mas ele sairia dali satisfeito se Jesus tivesse operado apenas a cura espiritual? Porque quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, seria uma bênção? Mas seria uma bênção para quem? Para o homem. Mas para benefício da multidão, lembra do início? A multidão que estava impedindo, para benefício da multidão, Jesus então opera não só a cura espiritual, mas também opera a cura física, para que todos saiam glorificando o nome de Deus. Amém. Eu quero dizer, irmãos, que Deus quer operar uma cura espiritual na vida de cada um de nós. E eu clamei, Senhor, opera essa cura espiritual na minha vida. Porque eu aprendi estudando lá as primeiras cartas lá do Apocalipse que Jesus escrevendo essa carta para mim e para você diz assim, olha, vocês deixaram o primeiro amor. E deixar o primeiro amor é deixar de se envolver como se envolvia no início. Então eu tive que clamar, Senhor, eu não estou sendo missionário como eu já fui um dia. Eu não estou tão envolvido na pregação da mensagem como eu já estive um dia. Então, opera, Senhor. Opera esse milagre espiritual na minha vida. E, por extensão, alcança a igreja que o Senhor nos deu para pastorear. E que essa bênção possa alcançar, de fato e de verdade, a sua vida. E certamente, eu vou dizer de novo, certamente, a bênção espiritual que Jesus operará, conforme a tua permissão, todas as demais bênçãos serão acrescentadas. Eu creio nessa promessa. Você crê? Eu creio que se nós permitirmos que as bênçãos espirituais do Senhor nos alcancem, assim como aconteceu de forma pontual na vida desse paralítico, a bênção física que você tanto almeja também será uma realidade. Eu creio nisso. Que tipo de milagre Deus precisa realizar na sua vida? É a física ou é a espiritual? Todas, irmãos. Todas. Eu seria hipócrita e dizer assim, eu estou com uma dor de cabeça, e preciso que Deus perdoe os meus pecados. Eu seria hipócrita se eu dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados e deixe minha cabeça doendo. Não, eu seria hipócrita se eu dissesse isso. A bênção que Deus quer estender a cada um de nós é a bênção completa. É a bênção daquele que quer sim perdoar os pecados, quer sim conceder o alívio que Deus espera conceder, mas Ele também quer sarar a sua dor de cabeça. Ele quer te ajudar a ter controle nas finanças a ponto de você não
não perder a noite por conta de dívida. Enfim, é para representar todas as espécies de males que assola a nossa vida. Recapitulando, você tem um valor especial para Deus. Tá claro isso? Não permita que ninguém deprecie o seu valor, porque você é especial para Deus. Desde mamando a caducando, você é especial para Deus. Mas Deus nos apela a fazermos parte de um grupo. Não importa que nesse contexto se é pequeno ou grande, mas tem que ser um grupo envolvido. Um grupo que deseja fazer parte daqueles que alcançarão os céus pelos méritos de Cristo. Sabe por que isso? Porque nesse contexto aqui nós colocamos em oposição um grupo pequeno, envolvido, empenhado, em oposição ao grupo grande que voluntário ou involuntariamente estava impedindo o acesso. Porém, João, quando é levado ao céu, lhe é feita uma pergunta. Lembra da pergunta? Quem são esses? Qual é a resposta? Aqueles que vieram de uma grande... E esses fazem parte de uma grande multidão. Que João disse assim, ó, é incontável. Incontável. Um dia nós faremos parte dessa grande multidão. Amém. Mas para que façamos parte de uma grande multidão de salvos lá no céu, é necessário que, ainda que em pequenos grupos, nos envolvamos na salvação de outras pessoas. Não permita que pessoas atrapalhem o seu envolvimento, a ponto de ficar, eu não fui por conta disso, eu não fiz por causa daquilo. Não permita que pessoas atrapalhem o seu envolvimento na causa do Senhor. Eu posso perguntar, tem alguém aqui que gostaria de ser instrumento de Deus para marcar vidas? Levante a sua mão. Marcas de Cristo. Jesus quer marcar vidas do nosso bairro, assim como um dia marcou a nossa. E Ele espera contar comigo e com você. Amém. Aleluia. Põe a mão no seu coração assim, ó. Vamos orar assim. Querido Deus, nós nos sentimos motivados por Ti, Senhor. O Teu Espírito que nos conduziu aqui a essa casa de oração nessa manhã é o que quer salvar outros paralíticos espirituais aí afora, Senhor. Se porventura, Senhor, estamos na condição de paralíticos espirituais, nós necessitamos, por misericórdia, contar com o milagre espiritual do Senhor. Amém. E a partir de nós alcançarmos outros pelo Teu poder. Dá-nos a Tua bênção. E se porventura, Senhor, existe alguém aqui entre nós que necessita da cura física, que o Senhor possa dispensar, ó Deus, esse milagre a cada um. Amém. Ou essa pessoa necessitada, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém. Assim como o Senhor operou no passado, nós cremos que Tu tens poder para operar no presente e no futuro. Dá-nos a Tua paz, a motivação que necessitamos para logo mais, Pai. Convidar pessoas não como quem vai para um velório, mas como quem vai para uma festa no céu de salvação. Amém. Nos acompanhe, Senhor, em cada casa que batemos, em cada pessoa que tivermos contato. Esteja o Senhor à frente nesse propósito, nesse ministério. E pelo Teu poder rogamos a unção do Teu Santo Espírito. Na certeza de que nós podemos contar com Teu auxílio, é que nós rogamos agradecidos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.